Bom, boa tarde a todos, obrigada, Ju. Como a Ju falou, eu vou apresentar o tema aqui também, a minha dissertação de mestrado, que é a volatilização de amônia na cultura do milho, sobre a orientação do Testosterona e Bar. Bem, para dar início, eu vou falar um pouco sobre a cultura que a gente está trabalhando nesse nosso projeto, que é a cultura do milho. O milho, ele é um grão de grande importância econômica, sendo cultivado em diversos locais do mundo e do Brasil, devido à sua alta produtividade, ao seu alto valor nutricional e principalmente às suas diversas formas de uso. O milho, ele é essencial para a agricultura brasileira e o Rio Grande do Sul, ele é um dos locais do país que mais produz a cultura do milho. E o nitrogênio, ele é o nutriente que é mais exigido por essa cultura, onde ele limita frequentemente o rendimento dos grãos do milho e também ele tem função importante nos processos bioquímicos dessa planta. Tá, mas então onde que entram os fertilizantes nitrogenados na cultura do milho? Bem, o manejo da adubação nitrogenada é um dos fatores que mais contribui para o aumento da produtividade do milho. Então, a ureia, que tem sido fertilizante nitrogenado que é mais utilizado para atender as necessidades de nitrogênio dessas plantas. Por quê? Por causa do seu alto teor de nitrogênio, que chega a ser de 45% a 46%, e também por causa dos seus baixos custos de produção. Mas apesar dele ter essas duas vantagens que são cruciais para a cultura, o milho ele tem uma alta higroscopicidade, então ele acaba podendo ter mais sucedido as perdas por volatilização de amônio. Então, o que seria essa volatilização de amônio que a gente está estudando no nosso projeto? Quimicamente falando, a gente tem a ureia em água. A ureia ela vai sofrer uma hidrólise pela atividade da enzima urease. Quando ela sofre essa hidrólise, ela vai se formar em carbonato de amônio. E esse carbonato de amônio ele acaba sendo muito instável. Então, quando ele consome os prótons, os hidrogênios, ele acaba formando a amônia, a hidroxila e também o dióxido de carbono. Mas então, Cíntia, onde que tem essa conversão? Quando que vai virar amônio? Basicamente, esse amônio que está aqui, quando por ele ser instável, por ele consumir esses hidrogênios, ele acaba fazendo com que tenha um aumento do pH naquela área onde está exposta. Então, principalmente ao redor do grânulo do fertilizante, que é mais suscetível na ureia. Então, quando tem esse aumento do pH, eu faço essa conversão de NH4 para NH3, que é do amônio para amônia. E essa amônia que foi convertida aqui em água é a amônia que vai ser volatilizada. Então, basicamente, eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouco como funcionam essas perdas. A amônia, a gente sabe que ela pode ser influenciada pelo clima, pelo sistema e pelo solo. Quando a gente fala de clima, a precipitação e a temperatura são os carros-chefes das perdas por volatilização. Em um ambiente que tem uma alta temperatura, principalmente em climas tropicais, as perdas vão ser bem maiores do que se eu tenho temperaturas menores em outros ambientes. A precipitação, se eu tenho muita chuva, vai afetar as perdas por volatilização de amônia, e também se eu não tenho chuva, também vai por causa da questão da umidade. O sistema, os fertilizantes são o carro-chefe da volatilização de amônia. A composição do fertilizante é algo muito crucial, porque existem fertilizantes que vão facilitar para que não tenha tantas perdas, então tem fertilizantes como a base da ureia, que já vai ter essas perdas. Podem ter inibidores de nitrificação, podem ter inibidores de urease, que vão mudar esse percurso de como seria essa perda. A dose do fertilizante também é uma questão muito crucial. A gente tem um tabu de que se você colocar muito fertilizante numa área, porque você colocou muito, aquilo ali vai perder pouco. Não funciona muito bem assim. E o método de aplicação. É notório que se você colocar um adubo a lanço no campo, as perdas vão ser diferentes se você incorporar esse adubo ao solo. Em relação ao solo, a gente sabe que o pH também é muito importante. Como eu expliquei para vocês naquele slide anterior, quando eu aumento ali o pH naquele ambiente, eu faço a conversão do amônio em amônia. Então, o ambiente estando, o solo estando com pH maior, ele vai facilitar para ter essa conversão. Solos com alto teor de matéria orgânica, solos muito argilosos também vão ter perdas de amônia maior do que outros tipos de solo. A umidade, conforme eu comentei, está também atrelada à precipitação. E os resíduos orgânicos. A palhada ela é importante no sistema para o manejo de conservação do solo. Mas a palhada ela acaba influenciando a atividade da enzima urease ao mesmo tempo. Quando ela incentiva essa atividade da enzima, ela faz a hidrólise da ureia e ela converte o amônio em amônia no final, aumentando as perdas.
Então, é por isso que a gente começou a estudar um pouco da utilização de fertilizantes nitrogenados considerados que são de eficiência aumentada. Por quê? Porque eles vão conseguir melhorar a eficiência do uso do nitrogênio para que não tenha aquelas perdas que tem com a ureia. Então, esses fertilizantes são os estabilizados, o de liberação lenta e o de liberação controlada. Os fertilizantes estabilizados, eles são o que a gente está estudando no nosso trabalho, e o próprio nome dele, eles inibem a atividade da enzima urease, principalmente, que são os inibidores de urease. Como que ele funciona? Basicamente, eu tenho o NBPT, que é o fertilizante nitrogenado que estamos estudando. Quando ele entra em contato com o solo, ele se decompõe rapidamente com o análogo dele, que é o NBPTO. Quando o análogo entra em contato com o solo, ele vai substituir as moléculas de água que estão no solo por um átomo de níquel. E quando ele substitui por esse átomo de níquel, ele vai formar uma ligação tridentada que vai fazer com que a enzima seja inativada. A enzima sendo inativada, as perdas também vão ser retardadas. É importante mencionar que em nenhum momento a gente está falando em não ter perdas no sistema. É impossível. A gente está falando de tentar retardar essa perda. O que na ureia aconteceria nos 3 a 5 dias, com o caso do fertilizante estabilizado como o NBPT, vai acontecer do 7º ao 14º dia no sistema. E eu trouxe também os fertilizantes que são de liberação lenta e controlada, que nós não estamos estudando, mas eu trouxe para vocês terem uma comparação da diferença do estabilizado. E o de liberação lenta e controlada, como o próprio nome diz, ou eles vão retardar, ou eles vão prolongar o efeito daquele fertilizante no solo. Tá, Cíntia, mas o NBPT ele também retarda. Sim, o NBPT retarda aquela perda. Mas a liberação lenta se difere dele por causa que esses dois tipos de fertilizante eles são revestidos com camadas de polímero, de materiais proteicos, que vão fazer com que essas perdas sejam retardadas ou prolongadas. Então, nesse sentido de estudar esses fertilizantes estabilizados, fertilizantes de liberação controlada, a gente está trabalhando o objetivo do nosso trabalho. Este é um dos objetivos que a gente está tendo, que é avaliar o potencial de mitigação das perdas de nitrogênio por volatilização de amônia pelo uso do inibidor de urease, que é o NBPT, e uma fonte hídrica na cultura do milho, que no nosso trabalho é o nitrato de amônio. Então, como está funcionando o nosso projeto? Esse projeto atualmente está sendo desenvolvido em 18 locais. É um projeto que vai ser feito em 3 safras. A gente fez uma safra, ainda vai ter 2 em andamento. E no primeiro ano da nossa safra, a gente desenvolveu ele em 14 locais do sul do Brasil, que tem diferentes tipos de solo, diferentes tipos de clima, diferentes tipos de precipitação. Então, como que é o nosso experimento desses 14 locais? Cada local desse vai ter 4 tratamentos. No caso, um a gente não vai colocar fertilizante e nos outros 3 vamos colocar ureia comum, ureia com NBPT e o nitrato de amônio. E nesses dados que eu vou trazer, a gente avaliou a volatilização de amônia. Cada local desses 14 fez o mesmo processo, mas não na mesma época, mas fez o mesmo processo, e a produtividade de grãos. Então, para apresentar esses resultados, eu trouxe de uma forma para ser mais compreensível. Primeiro, eu vou trazer a ureia comum, desses 14 locais que a gente teve, tanto das taxas diárias quanto da perda acumulada, e depois eu vou trazer como que a gente está vendo de mitigar isso, trazer as 2 fontes que são para mitigação. Então, o que a gente consegue ver nesse primeiro resultado da primeira safra é que dos 14 locais, a gente teve ali Santa Maria e Eldorado do Sul como os maiores, que tiveram perdas um pouco mais elevadas nas taxas diárias comparado com os outros locais. Esses 2 locais, em questão de temperatura, foram também os que tiveram maiores temperaturas, então a gente está tentando atrelar ainda esses dados a esses, a questão de temperatura, a questão de precipitação. E a gente pode ver também que Guarapuava ali também teve uma perda alta, mas ali só pelo 8º dia de coleta. E o que a gente observa é que teve locais que as perdas foram bem poucas na questão de taxa diária, como é o caso de Palmas. Palmas não chegou nem a 2 quilos por hectare, e as temperaturas de Palmas durante o experimento foram bem inferiores ao normal. Então, a gente está tentando entender que essas baixas temperaturas podem ter afetado diretamente nessas baixas perdas. E aqui eu trouxe a ureia comum em relação à perda acumulada. A gente consegue ver aqui embaixo os 14 locais.
e aqui no eixo Y a perda. O que a gente observa é que já algo que veio lá na taxa diária. Eldorado do Sul teve a maior perda acumulada, que foi quase 40 quilos por hectare dia, enquanto Guarapuava veio em segundo lugar também com maiores perdas, assim como Santa Maria, que foram os locais que a gente encontrou as maiores taxas de volatilização e também são os locais que a gente acredita que teve as maiores temperaturas durante a safra desses dias de coleta. Agora eu vou trazer para vocês primeiro os resultados da ureia com NBPT, que é a nossa primeira fertilizante para tentar mitigar essas perdas por volatilização. E o que a gente chama a nossa atenção é que, comparado com a ureia comum, ela foi bem inferior na maioria dos locais. Apesar de a gente ver aqui esse ponto bem alto em Eldorado do Sul, com 11 quilos por hectare de perda, a gente consegue notar que só foi no 7º dia. E que nem eu falei para vocês, ela tenta fazer retardar essa perda para não ter os primeiros dias do fertilizante, que foi o mesmo caso que aconteceu em Guarapuava e em São Gabriel. Já os outros locais, as perdas foram bem inferiores, se a gente for comparar com aquele gráfico de ureia comum. Picos que a gente nem considera muito picos, porque não chegou nem a 2 kg de hectare dia, mostrando a eficiência do NBPT para essa mitigação nesse primeiro ano de safra. E aqui a gente trouxe o nosso nitrato de amônio. O nitrato de amônio, então, comparado com as outras duas fontes, é praticamente perda zero em alguns casos. Nos 20 dias de coleta, a gente vê que para todos os locais assim, não chegou nem a 1 kg hectare dia de perdas. Então, provando a eficiência do nitrato de amônio para as perdas por volatilização. E o que a gente pode identificar? O nitrato de amônio ele é uma fonte amoniacal. Ele já está, né, na forma que a planta vai absorver. Então, acaba que, por ele acidificar menos o solo também, ele vai fazer com que essas perdas sejam menores. E foi o que a gente conseguiu comprovar aqui na nossa primeira safra, nesses 14 locais. Independente das condições climáticas dos 14 locais, esses 14 tiveram baixas perdas. E aqui a perda acumulada também, a gente pode ver que tanto na ureia com NBPT que está em vermelho, quanto no nitrato de amônio em laranja, mesmo que tenha um pico alto aqui de perda, ainda assim foi inferior à ureia comum em Eldorado do Sul. Eldorado do Sul a gente ainda está tentando entender um pouco por que esse dado em NBPT foi tão alto, né? A gente está tentando estudar o que possa ter acontecido, mas a gente sabe que se eu tenho uma umidade alta no sistema também, o NBPT não vai conseguir trabalhar da forma que é o ideal para ele trabalhar. E a gente vê que o nitrato de amônio em todos os locais, apesar de a gente ver uma curva crescente, né? Essa curva crescente ela é muito pouco de perda comparada com as outras duas fontes, mostrando que a mitigação por nitrato de amônio ela foi eficiente nesse caso. E aqui eu trouxe para vocês os resultados da primeira safra de uma forma geral. Eu consigo ver as perdas acumuladas nos 14 locais que também estão aqui no eixo X. E, estaticamente, a gente já chama a nossa atenção muitas coisas nesse gráfico. Mas, em relação à ureia comum, a gente consegue ver que Eldorado do Sul teve o maior pico de perdas acumuladas nos 20 dias de coleta, que nem eu comentei anteriormente, seguido de Guarapuava e Santa Maria. Mesmo que a gente olhe aqui, nossa, Cíntia, mas esse NBPT está tão alto. Sim, ele está alto, mas como eu falei para vocês, as condições do local podem ter favorecido isso. Não quer dizer que o fertilizante não foi eficiente durante os 20 dias de coleta, porque se a gente observar os outros 14 locais, ele conseguiu sim. A gente vê que em todo momento ele está inferior à ureia comum. E o que chama a atenção é o nosso nitrato de amônio ali, que está em vermelho, que vocês conseguem ver que praticamente todos os locais foi o único tratamento que se diferiu estaticamente, porque foi o único tratamento que teve as perdas inferiores comparado com as outras duas fontes. E nesse gráfico aqui a gente consegue ver melhor como que aconteceu essa redução. Aqui é um gráfico que tem os 14 locais em relação à ureia comum, a NBPT e a nitrato de amônio. A gente consegue observar que a ureia com NBPT reduziu 32% as perdas. Isso, segundo a literatura, ainda é algo baixo. A gente vê em literaturas que a NBPT pode reduzir até 70%. Mas como eu falei para vocês, é o nosso primeiro ano de experimento, a gente teve alguns contratempos no caminho e a gente ainda está tentando entender por que não foi uma diferença tão grande de percentual. E o nitrato de amônio que chama a atenção é que ele conseguiu reduzir 88% em relação à ureia comum, provando mais uma vez a eficiência dele para controlar as perdas por volatilização.
E nesse gráfico eu trouxe para vocês a nossa produtividade que a gente teve nesses 14 locais. O que chama a atenção no nosso gráfico logo é a questão de não ter, se vocês olharem bem os dados brutos, a gente não consegue ver tanta diferença entre os tratamentos. Porque a gente ainda está tentando também entender por que isso aconteceu, estamos atrelando os resultados, mas a gente só consegue ver que São Gabriel foi o que mais teve uma diferença ali com o nitrato de amônio um pouquinho maior comparado com os outros locais. Cerro Largo e Três Passos não teve nenhuma diferença com a adubação nitrogenada, a gente também está atrelando isso provavelmente à falta de chuva, a questão de pragas durante o experimento nesses dois locais que podem ter afetado o desenvolvimento do milho. E Guarapuava foi a nossa campeã de produtividade, algo que também já era esperado devido à alta dose de IN que foi aplicada. Em 14 locais, Guarapuava foi o local que teve uma maior dose de IN. E aqui, comparativo que nem das perdas acumuladas, a gente consegue ver que apesar de tudo, o Aureco NBPT foi o nosso tratamento que teve a maior produtividade e a ureia comum e a nitrato de amônio ali pau a pau no outro para ver qual que teve essa maior produtividade. Então, o que a gente pode considerar até aqui na nossa primeira safra? A ureia comum ela foi fertilizante que promoveu as maiores perdas de nitrogênio por volatilização, tendo uma perda acumulada de 180 kg por hectare, somando os 14 locais avaliados. O fertilizante de eficiência aumentada, eles reduziram as perdas por volatilização quando a gente compara com a ureia comum. E o nitrato de amônio ele apresentou uma maior eficiência na mitigação da volatilização de amônia na cultura do milho, reduzindo em 88% as perdas de nitrogênio comparado à ureia comum nos 14 locais. Então era isso que eu tinha para vocês hoje. A gente agradece primeiramente a Yara por patrocinar esse nosso projeto, para a gente conseguir desenvolver em tantos locais um projeto tão grande. A UFS, a UPPG, a CAPES, CNPq e a FAPES. Obrigada.